Tá, que variáveis afetam o patrimônio? Não se espanta aqui com a matemática, tá? Mas a fórmula que vai definir o tamanho do seu patrimônio, ela é dada por essa expressão, tá? Ela é uma soma do número de aportes que você fez. O que é o aporte? É a diferença entre a sua despesa e a sua receita em cada período de tempo, tá? Multiplicado por 1 mais a rentabilidade elevada ao tempo. Ou seja, você tem praticamente 3 variáveis que vão definir o montante de patrimônio que você vai acumular ao longo da vida. Lembrando sempre, lembre patrimônio no sentido amplo, tá? Isso vai incluir a casa que você mora, o carro que você tem, os bens que você possui e principalmente suas reservas financeiras. Então, o volume dos aportes, o volume e a frequência dos aportes, o tempo entre o momento de acúmulo e o momento de fruição e a rentabilidade. Perceba o seguinte, né? Que tanto o aporte como o tempo, você meio que define, porque você tem alguma ingerência sobre a sua renda e sobre as suas despesas. O tempo você define no sentido de que você pode optar por se aposentar antes, obtendo uma aposentadoria menos confortável, ou se aposentar depois, obtendo uma aposentadoria mais confortável financeiramente. Já a rentabilidade não. A rentabilidade ela é dada pelas condições de mercado. Ela foge ao seu controle. Então, o foco inicial, principalmente na fase de acumulação, seria no aporte. Porque o aporte é que vai lhe dar a carga inicial, né, para poder você ter a formação do patrimônio. Algumas coisas que vocês têm que saber para poder entender um pouco como é que funciona essa dinâmica. A gente conhece aqui em investimentos que existe uma relação crescente entre rentabilidade esperada e o risco. Para você alcançar uma rentabilidade maior, seja no seu patrimônio, seja na sua vida pessoal, seja no empreendimento, geralmente você tem que aceitar correr riscos maiores. Então você tem uma relação inversa entre risco e retorno. Ou seja, se você tem um empreendimento, seja um negócio, seja sua profissão, seja um investimento de maior ganho potencial, acredite que você provavelmente também vai estar incorrendo em um maior risco. Existe sempre esse trade-off entre risco e retorno. Então você tem que encontrar nessa relação qual é o seu perfil adequado de risco. No momento mais adiante a gente vai discutir um pouco isso. O perfil adequado de risco para cada faixa de idade. Vocês viram que ele tende a ser decrescente à medida que você vai envelhecendo. Mas a gente tem alguns truques para definir o perfil que seria mais ou menos adequado, tá? Aqui tem uma frase aqui do Milton Friedman, muito famosa, que não existe almoço grátis. Ou seja, para eu obter um maior risco, eu vou ter que necessariamente incorrer em um maior retorno. E aqui é um ponto até para vocês refletirem, porque isso se aplica a tudo, tá? Então, se vocês se deparam com uma opção de investimento muito boa, ou seja, com rentabilidade muito alta, vocês prestem atenção, porque normalmente existe um risco oculto, um risco que você não está visualizando. Se existe uma regra que é válida para a vida, é essa. Se você tem um ganho extraordinário, geralmente, muito provavelmente você vai estar associado a um risco também extraordinário, certo? Muitas vezes esse risco não é claro, então você acaba não visualizando. Tá, tudo bem. Então eu entendi mais ou menos a dinâmica. Você está me dizendo que ao longo da minha vida eu vou gerar um superávit financeiro, que esse superávit financeiro vai me bancar durante a minha velhice, ou durante o período em que eu decidi parar de trabalhar, o que eu optar, o que eu decidi parar de trabalhar, certo? Isso é bem importante dizer o seguinte, isso vai acontecer independente de você querer ou não. Como assim? Suponha que você não fez poupança nenhuma, você não gerou patrimônio nenhum, e aí, o que é que vai acontecer com você? Você tem algumas opções. Suponha que você pagou a Previdência Social. Então você acha que vai depender da Previdência Social. E aí eu tenho uma péssima notícia para você. A Previdência Social, da forma como ela é dada hoje, ela é insustentável. Nós trabalhamos num sistema que é um sistema de repartição. E nesse sistema de repartição, as pessoas ativas pagam por quem está inativo. O problema é que nós vamos ter uma sociedade cada vez mais idosa com um número menor de trabalhadores. Então, existe uma tendência muito grande de serem feitas modificações nesse esquema, né? De modo a que as pessoas que recebem vão receber cada vez menos, as pessoas que pagam vão pagar cada vez mais. E aí, se você não acredita em mim, basta você olhar que de 88 para cá nós tivemos 7 reformas da Previdência. Então, assim, é muito temerário da sua parte confiar pura e simplesmente na Previdência Social. Se você não tiver nem Previdência Social, sua família provavelmente vai arcar com o seu sustento. Então, de certa forma, o investimento que você fez na sua família vai retornar para lhe sustentar no futuro. Então, esse é um modelo mais básico. Perceba que isso é fatalista no sentido de que vai acontecer de qualquer forma. Tá? Seja você acumulando ou não. Mas quanto é que eu preciso acumular para poder garantir um determinado nível de padrão de vida, de padrão financeiro, quando eu decidir parar de trabalhar, ou quando eu não puder mais trabalhar? Como quase tudo na vida, a resposta depende, tá? Vou fazer aqui uma simulação com vocês, só para dar o start, né? Para vocês terem uma ideia, e aí depois a gente vai detalhar um pouco mais como você pode chegar nesses valores, tá? A simulação é o seguinte, suponha que você quer receber R$1.000, a valores de hoje, claro, daqui 40 anos. O que eu posso fazer para poder garantir esses R$1.000 daqui 40 anos? Você tem algumas opções. Você poderia, se você tiver o dinheiro hoje, pegar esse montante que eu estou dizendo aqui para vocês, R$21.000, R$21.700,
fazer uma aplicação hoje, eu estou assumindo uma aplicação com rentabilidade média de 5%, depois a gente pode ver um pouquinho mais detalhes sobre isso, 5% ao ano, acima da inflação, tá? E 20 anos de fruição, ou seja, você vai juntar durante 40 anos e vai receber R$1.000 durante 20 anos. E não vai deixar herança para ninguém, só para fins de simulação. Uma outra opção é você, não sei como, acumular R$152.900 durante esse período de 40 anos. Lembrando sempre corrigido pela inflação, trazida considerando valores de hoje, tá? Provavelmente R$152.000 daqui a 40 anos não vai valer nada, nominalmente falando. E uma opção, que é a opção mais menos drástica, digamos assim, a mais suave, seria você fazer os aportes mensalmente. Como assim? Eu poderia fazer 480 aportes, né, corresponderia aos meses, de R$103,16 corrigindo mês a mês pela inflação. Então, um plano de aposentadoria consistiria em alguma coisa entre essas três opções. Um valor inicial que você já possui, mais uma sua capacidade de aporte mês a mês, né, e ela formaria um bolo, um patrimônio que vai lhe sustentar aí durante alguns anos. Vamos olhar um pouquinho melhor esse último caso, que é o caso, digamos assim, talvez seja da maioria de vocês. Então, funcionaria mais ou menos assim. A linhazinha azul é o aporte, você passaria 40 anos aportando, um valor fixo mensalmente, tá? Descontando, eu estou desconsiderando a inflação aqui, e sem tirar nada. E aí, um belo dia, quando você completar 60 anos, quando você tem 20, vai completar 60, né? 40 anos depois, vai ficar dos seus 60 até os seus 80, usufruindo desse dinheiro, você sacando. Perceba que o crescimento ele não é linear, ele é exponencial, porque lembra que a variável patrimônio está elevada ao tempo, então o tempo tende a dar uma tração muito grande nos investimentos. Então, o acúmulo patrimônio é muito maior do que o valor que de fato você colocou lá. E, a partir de determinado momento, você vai tirando, sacando esse dinheiro pouco a pouco, e aí você termina a vida sem nada, sem deixar herança. Então, esse é um plano, é o esboço de um plano de aposentadoria que vocês poderiam pensar, tá? Interessante, se você conseguir manter essa taxa e esse prazo, basta multiplicar esse valor pelo valor que você quer receber. Se eu quero receber R$5.000, basta multiplicar esses valores que você tem aqui por 5, tá? Mantendo, claro, o prazo de 40 anos e a taxa projetada, e o número de saques. Tá? Então, se eu quero receber R$5.000, multiplico por 5 todos esses valores e o plano se mantém. Então, você vê que não é uma coisa tão impossível assim, tá, de ser alcançada. É algo, de fato, bastante factível. Mas tudo bem. Você me mostrou o cenário ideal, tá? A minha vida não funciona assim. Aportes constantes pode ser uma coisa que não é muito realista, porque você vai ter fases da sua vida que você vai ter mais disponibilidade, menos disponibilidade. Existem demandas de curto prazo que vão consumir sua renda e que vão lhe impedir de você, talvez, fazer os aportes no montante necessário. Então, é o mais provável que você realmente tenha muito mais, a sua vida não ser tão retinha, tão linear como ela foi mostrada no exemplo. Então, o que pode dar errado nesse trajeto? O primeiro ponto é o ponto de você não gerar superávit financeiro, tá? Isso aí tem alguns pontos. Geralmente, eu atribuo isso a um problema comportamental. Por que um problema comportamental? Porque geralmente você tem como fazer a gestão das suas despesas, né? Ajustando seu padrão de vida para a quantidade de renda que você tem. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo essa renda ou possuem nível superior, ou estão concluindo nível superior, vão se formar, vão ser profissionais liberais, provavelmente, dado a média do padrão médio de remuneração dessa faixa educacional no Brasil, tende a ter uma remuneração razoável, né? Então, não necessariamente vocês vão ter um problema de falta de renda, mas e sim um problema de controle de despesas. Esse seria o principal problema, por isso que eu chamo de problema comportamental. Mas mesmo que haja uma insuficiência de renda, essa insuficiência de renda ela tem que ser enfrentada por meio do empreendimento, né? Você tem que empreender, você tem que se qualificar de modo a gerar uma renda compatível com as suas ambições. Então, vocês estão cursando nível superior, vocês já estão fazendo isso, de certa forma. Outra coisa que pode dar errado naquele processo que eu mostrei para vocês é você obter uma rentabilidade baixa. Ou seja, você assume um perfil de risco, às vezes, muito conservador, e esse excesso de conservadorismo faz com que você não remunere adequadamente seus investimentos. Então, o que vai acontecer? Que provavelmente você vai se aposentar com um padrão muito inferior àquele que você planejou originalmente. Como é que você adequa isso, ou readequa isso? Basicamente estudando, né? A educação financeira vai lhe proporcionar meios de você alcançar uma rentabilidade, pelo menos a rentabilidade de mercado. Garantir que você está ganhando pelo menos o que todo mundo ganha na média, certo? Isso é o básico. A partir daí é que você está falando em gestão profissional. Mas pelo menos garantir a rentabilidade média de mercado, você tem que obter. Contudo, você pode poupar, você pode investir sabiamente, e mesmo assim as coisas podem não dar certo se você não tiver o que a gente chama de gestão de risco eficiente. O que quer dizer gestão de risco? Suponha que você fez tudo certo, poupou, você tem lá sua poupança compatível com a sua idade, né, com a sua fase do ciclo de vida do investidor, e aí você é acometido por uma doença, ou sofre um acidente, ou alguém da sua família sofre um acidente, e você não dispõe de seguro, ou não dispõe de uma reserva de emergência, ou não dispõe de plano de saúde.
Você vai pegar todo aquele dinheiro que você acumulou ao longo da sua vida, que seria para pagar sua aposentadoria, e aí você vai consumir esse dinheiro para poder se salvar ou salvar aquele ente querido. Então, a gente chama o evento incerto e com alto poder destrutivo de cisne negro, tá? Uma pandemia dessa que a gente está vivendo. Né? As pessoas que não tinham preparo, não tinham gestão de risco, foram varridas por essa pandemia, certo? Elas não tinham gordura para queimar, certo? E essa gordura, ela faz parte da gestão de riscos. Então, como é que eu faço essa gestão de risco? Através de ter uma reserva de emergência, pela diversificação das suas fontes de renda, dos seus investimentos, contratando seguro, plano de saúde, essas coisas. Todos esses itens têm um papel dependendo da fase em que você se encontra.